Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Oswaldo e você está no canal Política Pra Quê, Cara Pálida? E esse ano foi divulgado o Atlas da Violência, né, quando os fatos acabam desmentindo, né, os mitos. A, a recente, né, divulgação do Atlas da Violência 2019, que se refere, né, de 2017 e 2018, que deveria chamar a opinião pública para o debate, no entanto, isso não aconteceu. Então a gente vai estar procurando aí, estar mostrando para vocês alguns dados referentes, né, a esses dados da violência, os homicídios no Brasil, né, os dados nos mostram que foram 31.600 homicídios por 100 mil habitantes, ou seja, perdão, 31,6 homicídios por 100 mil habitantes, é um número absurdamente gigantesco. No total foram 65.602 homicídios, sendo que desse percentual 75,5 são negros, 54,5 são jovens, o número de 35.783 pessoas já no universo negro, dos 75,5%, 49.524 pessoas foram assassinadas, foram vítimas do homicídio em nosso país, chamado Brasil. Então aí você tem esse percentual do número de negros cada vez maior, 49.524 pessoas. Então, se o mapa o Atlas que foi divulgado, eles nos oferece, né, nos fornece dados referentes a 2017, né, ano que no recorde da série histórica do Brasil, né, somou-se 65.602 homicídios. Eu disse 65.602 homicídios, o que corresponde a uma taxa de 31,6 mortes por 100 mil habitantes. Então, assim, estamos falando de um índice 30 vezes maior que o europeu, ou seja, uma verdadeira epidemia de mortes violentas em nosso país. E para vocês terem uma ideia, as vítimas são perversamente, né, as mesmas. Os jovens respondem pela maioria, são 35.783 mortos no total, né, a ponto dos homicídios, pessoal, representarem 59,1% de todas as mortes de homens de 15 a 19 anos de idade. Entre 15 e 19 anos de idade, 59,1%. Ou seja, a juventude sendo aí assassinada. Então, assim, é a vida de uma geração que está sendo aí ceifada, ou seja, entre 15 e 19 anos de idade, ou seja, nem contrariou as estatísticas, né, que o Mano Brown canta na sua música dos 27 anos, não chegou nem a isso. Então, mas além, né, desse corte etário, aí, dessa faixa etária, né, ainda há de forma ainda mais escandalosa, que é a questão do corte racial. E justo hoje, falando sobre a questão do dia 20 de novembro, né, não é apenas o dia de comemorar, não tem que comemorar porcaria nenhuma, mas sim conscientização de todos os dias, 365 dias, não apenas o dia 20 de novembro, desse corte etário e racial. 75,5 das vítimas dos homicídios no Brasil são negros, né? E a taxa para negros é de 43,1 para cada 100 mil habitantes. Para os brancos são de 16 para 100 mil, ou seja, negros 43,1, brancos 16. Olha só, 3 vezes mais. Então aí você tem esse absurdo, né? 3 vezes mais a probabilidade do jovem negro morrer do que um branco em nosso país, chamado Brasil. Então, assim, a maior expressão dessa desigualdade segue sendo justamente o Atlas, como sendo o Atlas de 2018, né? Ou seja, e o estado de Alagoas é o que mais matam negros, onde os negros têm 18 vezes mais chances de serem assassinados do que os brancos. Um estado, dois mundos. Então eu disse 18 vezes um jovem negro tem a probabilidade de ser assassinado do que um jovem branco. Então você tem essa desigualdade aí. Então você tem aí, de um lado, brancos e negros, né? O negro com a possibilidade de 18 vezes mais do que o branco ser assassinado em um estado do Nordeste chamado Alagoas, a qual a capital é Maceió. Então aí você tem aí um estado, dois mundos para as pessoas viver ou sobreviver. Então, um outro ponto de destaque negativo, lógico, é o elevado número de assassinatos de mulheres dentro da própria casa, ou seja, um indicador desse feminicídio que representa 23,5% de todos os casos. Então, o assassinato de mulheres também ainda continua. Ou seja, a guerra é ineficiente contra
a questão das drogas. Então, assim, além de elucidar, né, esse perfil de desigual, crescente desigual dos assassinatos no país, o Atlas da violência avança assim, para a indicação das causas do aumento a partir do corte regional. Né, as regiões do país que tiveram crescimento vertiginoso, ou seja, um crescimento absurdo dos índices de homicídios, foram justamente as regiões do Nordeste e também a região Norte. Muita gente pensa que São Paulo, Rio são as capitais mais violentas. Não chega nem aos pés de algumas capitais, no caso de Alagoas e de outras ali, principalmente o Acre, na região norte. Então, assim, são justamente nessas regiões onde desde 2016, né, que explodiu uma intensa guerra de facções pelo controle do tráfico e do comércio de drogas desencadeado pela rota internacional do tráfico, né, de cocaína, o que precipitou, né, o que leva, né, essa disputa aí aberta entre os dois maiores grupos de narcotraficantes do país. Então você tem ali a região Nordeste e a região Norte como sendo os dois grupos, essas facções lutando, e o número de assassinatos de jovens cresce absurdamente. E a expressão disso tudo é a disparidade entre o índice de São Paulo, 10,3 para 100 mil habitantes, onde não há uma guerra aberta, né? E a do Rio Grande do Norte, que vira em torno de 62,3 ou 0,3 para 100 mil. São Paulo 10, Rio Grande do Norte com 62, ou seja, é um dos epicentros desse conflito aí. E significa o quê? Que o principal fator da expansão dos homicídios no país está relacionado justamente a conflitos, né, pela venda de drogas ilícitas, né? Ou seja, essa reflexão reflete, portanto, uma política de drogas insana, né, e ineficiente adotada pelo Estado brasileiro, e uma legislação que se deixasse de criminalizar, né, o uso de substâncias químicas, e de acordo com as experiências internacionais, teve êxitos, né, foram exitosos nesse aspecto. Então, se promovesse uma regulamentação do comércio de substâncias, como por exemplo a própria maconha, diminuiria muito, né, esse negócio representado pelo narcotráfico, e o número de jovens que perdem a sua vida entre 15 e 19 anos de idade não seriam ceifados aí ainda na tenra idade. Então, assim, é necessário que repensar essa política, e que custa milhares de dólares, aí, milhares de reais e milhares de vidas, logicamente. São milhares de vidas que nós estamos falando todos os anos a gente perde aí milhares de vidas vítima do narcotráfico. Então, se ao mesmo tempo o uso intensivo da inteligência e da investigação para enfrentar o crime organizado, é necessário que faça isso, ou seja, dentro e fora do Estado, ou seja, vai permitir reduzir a questão tanto da letalidade da polícia, e desarmar zonas de conflitos com muita eficácia. O resultado vai vir com certeza, e sim, para a melhoria da vida de todos nós. Então, assim, para falar um pouco mais ainda, os homicídios no Brasil, destaque são 66% por cento das mulheres assassinadas são negras, 72,4% cometidos com arma de fogo, 23,5% das mulheres assassinadas estavam dentro de casa, ou seja, a violência não é apenas na rua, 23,5% foram assassinadas dentro de casa. Pasmem, 127% foi o crescimento das denúncias de violência contra LGBTs, né, LGBTI+, de 2016 a 2017. Então o número aumenta mais, ou seja, nós somos um Brasil racista, um Brasil que não se preocupa com o negro, nem tampouco com as pessoas LGBTs. Mas o Atlas da Violência também é revelado uma outra razão, né? Mostra que o Estatuto do Desarmamento foi decisivo, né, para conter, né, uma expansão, digamos assim, uma expansão dos homicídios por arma de fogo no país. Então, assim, os dados de 1980, para vocês terem uma ideia, 47% de todos os homicídios foram provocados por arma de fogo. Esse índice cresceu, logicamente, brutalmente, né, ao longo das décadas, chegando a 70% em 2003, o ano da promulgação, não sei se você lembra, do Estatuto do Desarmamento. De 2003 para cá, aí permaneceu estável ali, em torno de 70%. Ou seja, se o Estatuto não foi suficiente para reduzir os homicídios de arma de fogo, ao menos representou ali uma barreira de contenção, né, diante do aumento explosivo
explosivo, perdão, no ano anterior. Então aí você tem esse desarmamento aí o Estatuto do Desarmamento que veio para barrar, mas não tão assim como esperávamos que fosse. Os dados da violência, o Atlas da violência, agora em relação à questão do mito. Bolsonaro ganhou, né, as eleições com um discurso, né, de ordem e mão firme, ou seja, contra a violência, prender e matar os bandidos e armar os cidadãos de bem. Né? O discurso, logicamente, que ultra sedutor em tempos de epidemia, de homicídios e violência, a violência urbana, jogou com o medo das pessoas e todo mundo quis ali, então, se proteger, se armar e acabou elegendo o Bolsonaro. Então, como o presidente, ele promulgou, né, decretos de flexibilização de posse e posse de armas, inclusive de fuzis, provocando ali um conflito com o parlamento, né, todo mundo viu isso, por ter ido além das suas atribuições. E como o presidente ele promulgou essas questões, este é um debate, né, que está aberto aí no país. O Atlas da Violência traz dados assim e análises decisivas que reforçam, né, a tese amplamente estabelecida de que mais armas representam mais violência. Então aí a gente tem, né, a questão dos mitos podem funcionar apenas na retórica, no discurso para ser eleito, mas cedo ou mais tarde acabam não resistindo, né, ali, à realidade do que mostrou e do que mostra, né, o Atlas da Violência, mostrando aí o número de pessoas que são assassinadas. Então, só lembrando, nesse dia 20 de novembro de 2019, em que se luta, se conscientiza pela questão da consciência negra, que são todos os dias o negro, preto, pobre, trabalhador tem que lutar todo santo dia contra as discriminações e contra a desigualdade social que é latente e evidente neste país. O pior de tudo é essa desigualdade social que nós encontramos em nosso país. Lembrando que 66% das mulheres assassinadas no mapa da violência publicado em 2019 são negras. E aí você tem o número de jovens assassinados, 75,5% são negros entre 15 e 19 anos de idade, ou seja, 49.524 jovens negros foram assassinados neste país. A probabilidade de um jovem morrer em Alagoas, o estado mais violento do país, é 18 vezes maior do que de um jovem branco. Então, eis aí o retrato de um país que pede a legalização das armas, o porte de armas para todo mundo. Imagine como será a desgraça deste país. E só lembrando que o Estatuto do Desarmamento estancou ali em 70%. Então a gente precisa conter cada vez mais e não legalizar a arma para matar, principalmente preto e pobre, moradores de periferia e mulheres para ser assassinados. Ok? É isso, nesse dia 20 de novembro, não fique pensando apenas comemorar o quê? Não tem o que se comemorar, mas tem sim que consciência. Consciência de que você é preto, trabalhador, de que você é branco, trabalhador, pobre e que precisa dali as mãos e lutar por uma única causa, sobreviver. É isso.